Deputado, hoje no Brasil nós vemos escolas com padrão de primeiro mundo no ensino e escolas que têm um padrão de nem terceiro mundo. Como conseguir colocar as escolas de uma certa forma equilibradas no ensino? É difícil isso? Você apontou um ponto muito importante. Há escolas boas, há escolas muito boas, públicas, em periferia, em situações difíceis. Há escolas que funcionam. O que é uma escola que funciona? A escola em que o aluno aprende. Né? A escola em que o aluno desenvolve a sua capacidade de aprender. Porque hoje no ensino básico, o objetivo central, no mundo de hoje, em que o conhecimento evolui, as pessoas não podem querer ter a pretensão de transmitir o conhecimento. Né? O que você tem que ter como objetivo do ensino básico é desenvolver a capacidade de aprender, as habilidades e competências de aprender. Isto é uma coisa já, eu diria, universalmente reconhecida, e as avaliações vão neste sentido, todos os sistemas de avaliação. Pois bem, há escolas que conseguem fazer isso em situações muito difíceis. Então, eu não digo que nós não tenhamos que mexer nos meios, né? Na questão do professor, na questão da formação, na questão do material didático, etc. Mas o fato é que há escolas que, mesmo nessas condições atuais, com o mesmo salário, com o mesmo livro, fazem um bom trabalho. Então, qual é a diferença? Eu diria, é a gestão da escola, né? E a gestão da escola focada precisamente na aprendizagem do aluno. Eu acho que o que é preciso é isso, é entender que o sistema de ensino está montado para o aluno e não para o professor. O professor é o principal agente, mas o objetivo é fazer com que o aluno aprenda. O sujeito é o aluno, não é o professor, né? Então, nós temos que ter todas as políticas educacionais voltadas para a aprendizagem do aluno. Desde a carreira do professor, até a forma como nós nomeamos o diretor da escola, como nós cobramos da escola. A escola tem que ter anualmente uma avaliação e reportar, né, informar o seu desempenho. E ter, em função desse desempenho, recompensas ou políticas que estimulem a melhorar, né? Então, eu acho que este é o ponto que me parece o mais importante, é focar na aprendizagem. Isto hoje é possível, porque nós temos sistemas de avaliação que permitem aferir precisamente a qualidade como uma regra universal. Por que nós dizemos que há escolas iguais às do primeiro mundo? Porque hoje nós podemos comparar uma escola aqui da periferia de Brasília, da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, com uma escola da Finlândia. É possível, em termos da aprendizagem do aluno, né? E é isso que nós temos que trazer para o centro da política educacional. Isso significa rever carreiras, rever a forma que o sindico diretor, enfim, é uma mudança maior, né? Não é simplesmente você dar o dinheiro em função do desempenho da escola, né? Dar um dinheiro extra. Você tem que trazer isto para o coração, para o centro da política educacional. E outra coisa, a corrupção. A esquerda sempre pregou muita ética, muita moralidade, e quando chegou ao poder a gente viu escândalos incríveis. Como que o senhor pode fazer uma análise sobre os escândalos que ocorreram no governo dito de esquerda? Bom, a corrupção alcançou nesse período, especialmente nos 3 últimos anos, se você tomar o escândalo Valdemiro Diniz, que faz 3 anos, mais de 3 anos, né? De lá para cá foi uma avalanche, uma sucessão crescente de escândalos que deixam o país hoje realmente boquiaberto, né? O país está realmente espantado. E o que é curioso é que há uma certa letargia na sociedade. Por muito menos, no passado, nós reagimos. A sociedade brasileira reagiu. Um presidente foi cassado, muitos deputados foram cassados, né? Ninguém foi condenado, isso é verdade. Mas, pelo menos, houve alguma reação da sociedade. O que aconteceu, no meu modo de ver, é o seguinte. Uma parte do Partido dos Trabalhadores, dos quadros dos Partidos dos Trabalhadores, ao chegar ao poder, praticou em escala nacional o que eles, algumas dessas pessoas já de certa forma praticavam em escala menor nos municípios onde administravam, etc. O que era isso? É usar o dinheiro público para financiamento partidário ou até para um certo enriquecimento pessoal, né? Então, essa prática que era localizada no âmbito municipal ganhou uma dimensão nacional, com a chegada ao poder destas pessoas.
Então, uma parte do PT se atirou com muita voracidade nessas práticas, né, de roubo do dinheiro público para financiamento político ou para enriquecimento pessoal. Muito bem. O presidente Lula, em vez de ter a reação que se esperava de um presidente, de não só de indignação, mas de ação para coibir, ele passou a mão em cima. Disse, não, isso é normal. É normal na sociedade brasileira. Não era normal na sociedade brasileira. Havia corrupção, mas a corrupção não era generalizada. Não é? O novo é a generalização da corrupção como instrumento de política. Não só para financiamento partidário agora, mas também para comprar apoios no Congresso Nacional, desmoralizando o Congresso Nacional, portanto, atentando contra a democracia no país. Né? Então, o novo é isso. O PT colocou tudo isso numa escala nacional, aqueles esquemas que nós sabíamos que havia mensalão na Câmara Municipal, etc. Agora, mensalão para o federal. Né? E o que me parece é que uma parte do PT, a parte do PT que não é corrupta, que não entrou nesta, está inibida. Tá? Está inibida pela posição do presidente Lula e pela posição de muitos intelectuais do partido, que justificam, não, isso é normal, sempre aconteceu e nós temos que fazer isso para nos mantermos no poder e podermos realizar o projeto político e social do partido. Né? Essa é a racionalização do presidente Lula e dos intelectuais do partido. Isto inibe como um deputado ou um militante do partido vai novamente falar contra a corrupção se o presidente dele, o seu líder maior, diz que é normal. Né? Isto afetou também os movimentos sociais. Os movimentos sociais que foram bastante partidarizados pelo PT ao longo dos anos, estão inibidos também. No passado, a CUT, a UNE, estariam na rua com 5% dos escândalos que já foram divulgados. E não estão. Né? Não estão. Então, o que me parece é isso. Digamos assim, as hostes que defendem a ética na política sofreram uma brutal defecção. Né? Aqueles que consideram que é republicano respeitar o dinheiro público, que é republicano seguir as regras da transparência, estas pessoas hoje são um grupo pequeno. Por quê? Porque houve a defecção daqueles do PT que aderiram à corrupção e houve a defecção daqueles que estão inibidos pela própria orientação geral do governo nesse sentido. Qual contribuição a Conferência Caio Prado Júnior pode trazer para a política brasileira? Eu acho que é um momento de reflexão. Um momento em todos os partidos que querem realmente o compromisso com o desenvolvimento do país, com a afirmação do país no cenário internacional, né? Com maior justiça social no país, com crescimento econômico no país. O compromisso de todos esses partidos, dos quais eu incluo seguramente o PPS e o PSDB, o compromisso desses partidos, neste momento, tem que ser o compromisso de repensar a vida brasileira, repensar o estágio atual da sociedade e reformular as suas próprias propostas. A mudança no cenário político do país é muito grande nos últimos anos. Né? Desde o momento em que o PPS foi fundado, desde o momento em que o PSDB foi fundado, não faz tantos anos assim, mas é outro país. É outro país por isso, pela corrupção, pela frustração de um governo de esquerda chegando ao poder e não realizando as políticas que deveria e, ao contrário, aderindo às práticas mais tradicionais e nefastas da política brasileira. Então, isto mudou o país. É outro país, então nós precisamos repensar. Acho que esta conferência Caio Prado Júnior é uma conferência extremamente importante para o PPS, assim como o PSDB está também preparando o seu congresso, né? Refletindo sobre todos os temas da vida pública do país. Eu tenho muita esperança, muita fé de que nós possamos, a partir desses debates, construir uma agenda que seja uma agenda de unidade. Né? Eu vejo, no passado,
nos uniu à redemocratização, a todos. Entretanto, nós vimos que a redemocratização para alguns teve um significado diferente do que para outros. Então, o que nós precisamos hoje é uma agenda que nos una. Uma agenda que una a todas as forças realmente democráticas do país, todas as forças republicanas do país, todas as forças interessadas no avanço social, para que nós possamos construir uma agenda de unidade e possamos caminhar no sentido da construção de um país mais justo.